Fomos à Lua há mais de 50 anos, em plena Guerra Fria, com computadores mais fracos que uma calculadora moderna, sem internet, sem simulações avançadas, sem inteligência artificial. Ainda assim, conseguimos pousar humanos em outro corpo celeste. Não uma vez, mas 6, 12 pessoas caminharam na superfície lunar e voltaram vivas. E então, de repente, tudo parou. Nenhum retorno. Nenhuma continuidade, nenhuma presença humana na Lua por mais de meia década. E é aqui que nasce uma pergunta que nunca deixou de incomodar. Por que nunca voltamos à Lua? Entre 1969 e 1972, o programa Apollo avançou em um ritmo impressionante, missões quase consecutivas, aprendendo com erros, evoluindo rapidamente. A cada pouso, mais confiança, mais tempo na superfície, mais experimentos, mais controle. Era como se a Lua estivesse se tornando aos poucos algo dominado. E então veio a Apollo 17, última missão, últimos passos humanos na Lua. Depois disso, silêncio. A explicação oficial parece lógica à primeira vista. O objetivo principal do programa Apollo não era científico, era político. Mostrar poder tecnológico, vencer a corrida espacial contra a União Soviética e provar superioridade em um dos períodos mais tensos da história moderna. Quando esse objetivo foi alcançado, o interesse diminuiu, o custo era alto, o risco era enorme. O retorno político já tinha sido obtido. O orçamento da NASA foi drasticamente reduzido. Projetos foram cancelados, missões planejadas nunca saíram do papel. O foco mudou para algo considerado mais útil: órbita terrestre, ônibus espaciais, satélites e, mais tarde, a Estação Espacial Internacional. A Lua deixou de ser prioridade. Mas, para muita gente, essa resposta parece simples demais. Se fomos capazes de ir à Lua 6 vezes em apenas 3 anos, por que não conseguimos repetir isso nenhuma vez em mais de 50, especialmente agora, com materiais mais leves, sistemas mais seguros, computadores milhões de vezes mais potentes e um conhecimento muito maior sobre o espaço? Outro ponto que chama a atenção é o que aconteceu com a tecnologia do programa Apollo. A própria NASA já declarou que muitos projetos foram desmontados. Peças não foram preservadas e documentos importantes se perderam ao longo do tempo. Engenheiros-chave se aposentaram, empresas fecharam, linhas de produção desapareceram. Para alguns, isso é normal em projetos antigos. Para outros, soa quase inacreditável. Como algo tão histórico, tão complexo e tão caro simplesmente não foi mantido como base permanente. Existe também a questão do risco humano. Missões tripuladas ao espaço profundo são perigosas por natureza. Um pequeno erro pode custar vidas. Hoje, as agências espaciais preferem enviar robôs. Eles não sentem dor, não precisam voltar e custam muito menos. Rovers conseguem operar por anos, coletar dados e enviar informações valiosas sem colocar ninguém em perigo. Sob esse ponto de vista, voltar à Lua com humanos parece desnecessário. Mas isso gera outra pergunta. Se o risco é o principal fator, por que insistir tanto em falar sobre retorno? Por que anunciar datas, criar programas, divulgar planos ambiciosos? Se robôs resolvem tudo, por que o discurso constante de que, em breve, o ser humano estará novamente na Lua? A Lua, afinal, não é Marte. Está a apenas 3 dias de viagem. É visível a olho nu, está próxima, acessível e poderia servir como base para a exploração espacial mais profunda. Muitos especialistas afirmam que uma base lunar seria o passo lógico antes de qualquer missão tripulada a Marte. Mesmo assim, isso nunca aconteceu. Com o passar dos anos, esse vazio foi sendo preenchido por perguntas. E onde existem perguntas sem respostas claras, surgem hipóteses. Algumas cautelosas, outras mais ousadas, algumas baseadas em falhas administrativas e políticas,
outras sugerindo que ir à Lua pode ser mais difícil do que se imaginava originalmente. Há quem questione se as condições reais da Lua são mais hostis do que foi divulgado. Radiação, poeira lunar extremamente abrasiva, temperaturas extremas e desafios técnicos que talvez tenham sido subestimados. Outros vão além e sugerem que algo inesperado aconteceu durante as missões Apollo e que nunca foi totalmente explicado ao público. Essas desconfianças aumentam quando se observa que nenhuma outra nação levou humanos à Lua, nem a Rússia, herdeira direta do programa espacial soviético, nem a China, que avança rapidamente com sondas, módulos e projetos ambiciosos, nem a Europa. Todos falam em planos futuros, todos anunciam cronogramas, todos enfrentam atrasos, décadas se passam e a Lua permanece intocada por humanos. Enquanto isso, a narrativa oficial continua sendo repetida. Falta de verba, prioridades diferentes, risco elevado. Mas quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para algumas pessoas aceitarem que essa seja toda a explicação, especialmente quando se compara o ritmo acelerado das missões Apollo com a lentidão extrema dos projetos atuais. Documentários, livros, fóruns e vídeos passaram a analisar cada detalhe daquele período. Fotos, transmissões ao vivo, registros técnicos, entrevistas antigas. Para muitos, tudo isso confirma um dos maiores feitos da humanidade. Para outros, as lacunas, as decisões estranhas e o longo intervalo sem retorno levantam dúvidas legítimas. Nos últimos anos, o programa Artemis reacendeu a esperança e também o ceticismo. A promessa é clara: levar humanos de volta à Lua, estabelecer uma presença mais duradoura e preparar o caminho para o futuro. Novas cápsulas, novos roquetes, novas tecnologias, mas também novos adiamentos, novos custos e novos prazos estendidos. Para quem confia no processo científico, isso é normal. Grandes projetos sempre enfrentam obstáculos. Para os mais desconfiados, é apenas mais um capítulo de uma história que nunca se concretiza. Talvez a verdade seja realmente simples: política, dinheiro, prioridades e medo do risco. Ou talvez a realidade seja mais complexa do que parece à primeira vista. O fato inegável é que fomos à Lua quando a tecnologia era limitada e não voltamos quando ela se tornou muito mais avançada. E enquanto nenhum ser humano colocar novamente os pés lá em cima, essa pergunta continuará ecoando, gerando debates, teorias e desconfiança. Por que nunca voltamos à Lua?